Bom, deixa o professor dar aqui uma boa tarde aos alunos do oitavo ano A e B, tá? Nós vamos trabalhar esse vídeo aqui. Deixa eu ajeitar meu fone aqui. Nós vamos trabalhar esse vídeo aqui em relação ao Brasil Império, né? Ou período pré-imperial, período pré-independência, tá? Que período que é esse? Vamos só terminar. É um período que vai de 1808 a 1821. O que aconteceu nesses 13 anos? 13 anos. A família real esteve aqui no Brasil. Eu falei no vídeo passado, né? A família real foge de Portugal. A historiografia portuguesa eu sei que não gosta desse termo fuga, né? Eles usam o termo transferência da família, união dos reinos. O Brasil é elevado a Reino Unido de Portugal, Algarve, Brasil, né? Mas a verdade é que, como eu disse no vídeo passado, as guerras napoleônicas empurraram a família real para esconder-se no Brasil. Foi só isso? Não. Junto com isso tem os interesses econômicos muito fortes da Inglaterra, tá? A manipulação política do destino das colônias. Os ingleses lá, né, tinham interesse no destino político das colônias, né? Como as colônias se comportariam, o Brasil tornaria-se independente. Outros países seguiram o digamos assim, o modelo de tornar-se independente. Tá? Os nossos vizinhos aqui, colonizados pela Espanha, estão em franca campanha de independência. Então, assim, tudo isso aí colaborou com o interesse da Inglaterra em dar uma carona para a família real. Agora eu falo hoje, gente, perguntinha aqui bem simples para vocês. Alguma coisa de graça nessa vida? Não, nada. Vou fazer outra brincadeira aqui. Vocês já andaram de Uber e andaram de graça no Uber? Tenho certeza que não. Então, quando eu falo que a Inglaterra dá uma carona para a família real, essa carona não foi gratuita. Primeiro, a marinha inglesa está em franca superioridade em comparação com a marinha portuguesa. Então não havia navio suficiente para trazer todos. Mas o mais interessante nisso aí é que o governo inglês faz uma espécie de um contrato com o governo de Portugal. O governo este de Portugal, que o professor falou no vídeo passado, está passando por enormes dificuldades, né? Basta dizer que a rainha de Portugal tinha o título de Maria a Louca. Quem governava era o filho mais velho, o príncipe regente. Mas esse acordo entre os governos da Inglaterra e de Portugal envolvia diretamente o Brasil. No que, professor? Simples. Quando os portugueses chegassem aqui com os ingleses, todos os produtos ingleses teriam total liberdade para entrar no nosso mercado, né? Isso aí, de certo modo, quebrou Portugal, porque Portugal vinha desde o século XVI controlando o que entrava e saía do Brasil, que era o pacto colonial. Só que agora, que a situação está muito difícil para Portugal, Portugal está praticamente certo que seria invadido, e foi invadido pelas tropas de Napoleão. Portugal tem que abrir essa, digamos, concessão ao governo inglês, né? Todos os produtos ingleses, né? Lembrando que a Inglaterra é um país industrializado, a Inglaterra produz muito de tudo. Todos os produtos ingleses podem chegar no Brasil, né? Livre de impostos. Ou seja, o Brasil vai ser inundado por produtos ingleses. Tem um livro, eu vou colocar vou até anotar aqui. Gente, aqui não tem edição não, tá? Que é, como fala meu filho caçula, que é BR o negócio. Peraí. Tá anotado aqui. Eu vou colocar a capa de um livro, tá? Eu não estou gravando na minha casa,
né? Os meus livros ficaram na casa da minha mãe. Aliás, eu não estou na casa da minha mãe, né? Meus livros ficaram lá, senão eu mostraria ele aqui. Se eu lembrar, eu trago na próxima aula, tá? Então, moçada, o que aconteceu? Eu falo desse livro por quê? Porque o Brasil foi inundado por produtos ingleses. Inundado, né? Até produtos para caminhar na neve. Imagina neve, mas eram vendidos aqui no Brasil. Produtos para se vestir com clima de neve, sapatos para neve, tudo foi vendido no Brasil. Você imagina a festa de produtos que foi. Só que isso aí tem um custo político muito forte, né? Qual o custo político? O Brasil deixou de ser colônia. A partir desse momento que há uma liberdade de produtos para entrar e saírem do Brasil, acabou-se o período colonial. O governante que chega aqui, o Dom João VI, ainda como príncipe regente, a mãe ainda é viva, a mãe dele inclusive morre aqui no Brasil, o governante tem uma tarefa difícil, que é continuar no Brasil. Ele é constantemente cobrado a voltar a Portugal, né? E ele nega-se a voltar a Portugal. Quando o professor fala constantemente cobrado a voltar, a guerra do Napoleão já tinha acabado. O que ele faz? Ele eleva o Brasil. Eleva o Brasil. O Brasil deixa de ser uma colônia e torna-se parte do Reino Unido. Ou seja, ele pode ficar aqui porque faz parte do Reino Unido, né? Éramos parte do Reino de Portugal e não mais uma simples colônia. A pressão lá vai aumentando pelo retorno dele, até que há uma revolução, né? Uma revolução lá, uma revolução inspirada na Revolução Francesa, né? Nesse ponto, Portugal é parecido com o Brasil, tudo atrasado, né? Mais de 30 anos depois da Revolução Francesa, que os portugueses fazem uma revolução inspirada na Revolução Francesa, né? Até eu quero me desculpar com vocês, né? Nós tivemos aqui algumas rebeliões, né? No calor da Revolução Francesa, a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira, tá? Então, nós somos mais adiantados que os portugueses, a verdade é essa, né? Os portugueses foram mais lerdos. Quase 30 anos depois fazem a Revolução Liberal do Porto. Uma dessas exigências é que se o rei de Portugal, Dom João VI, quisesse continuar sendo rei de Portugal, ele deveria urgentemente voltar a Portugal. E aí tem um fato histórico, político, familiar, tudo misturado, né? Um fato que eu acho bem interessante do ponto de vista histórico. O que acontece? Ele volta, né? E é bem legal. Esse livro que eu vou colocar a capa para vocês, desculpa, esse livro narra muito detalhadamente esses acontecimentos. Ele volta, ele é obrigado a desembarcar em Portugal, só que antes dele descer em terra firme, um navio interceptou o navio dele, o Dom João VI, e obriga ele a assinar a Constituição. Ele deixa de ser um rei absolutista e torna-se um rei constitucional. Bom, até aí são os novos moldes da Europa, pós-Revolução Francesa. Só que tem um problema. Ele voltou para Portugal, mas ele não levou a pessoa mais importante da família real. Tá? Como assim, professor? Ele é o rei. Calma, deixa eu explicar. A pessoa mais importante da família real naquela altura do campeonato era um senhor chamado Pedro. Futuramente ele vai ser chamado aqui no Brasil de Dom Pedro I. Mas o Pedro, ele tinha algumas qualidades, né? Qual qualidade, professor? Ele tinha uma qualidade muito simples. Ele era o filho mais velho do rei. Ele era o herdeiro do trono, tá? Por que o professor deu a ênfase em filho? Deixa eu explicar, sem acusar o professor de machismo, misoginia, tá? Mas sendo um professor de história explicando uma realidade do começo do século XIX. Um filho herdeiro do trono era melhor que uma filha herdeira do trono.
essa filha teria que se casar, dificilmente rainha não se casava, né? E quando não se casava, como Elizabeth I, deu uma confusão enorme no século XVII na Inglaterra. Então, assim, naquela época era melhor ter um filho que ele se tornaria rei do que ter uma filha que se tornaria rainha e obrigatoriamente casaria com um rei estrangeiro. Então, esse Pedro era vamos dizer, a cereja do bolo da família real. Ele era o filho mais velho, herdeiro do trono. Mas por que eu estou falando tanto do Pedro? Porque ele não voltou para Portugal. Ele fica no Brasil. Aí fica claro, politicamente, que esse príncipe que fica no Brasil, né, como príncipe regente, fica claro o destino que o Brasil ia ter ligado a esse personagem histórico. Tá? Fica claro que o movimento de independência aqui no Brasil seria altamente guiado, seria altamente influenciado por essa figura de extrema importância política, tanto para Portugal, que é o futuro rei, como para o Brasil, que ficou aqui como príncipe regente. Tá? Então, vamos guardar bem esse nome, Pedro, que futuramente nós vamos chamar de Dom Pedro I. Beleza? Então, o professor está encerrando o vídeo aqui. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp, eu vou colocar uma música. Essa música está sendo a mesma para todos os meus alunos hoje. Eu vou colocar mais um vídeo em relação a esse período histórico. E eu vou colocar meu vídeo. Tá? A semana que vem vai começar dia 12. A semana que vem eu não vou fazer vídeo. Eu vou fazer só exercícios. Beleza? Então, essa semana eu faço 2 vídeos. Semana que vem, 2 exercícios. Certo, meus alunos? Um abraço a vocês. O professor está com muita saudade. Vamos clamar a Deus para chegar logo essa vacina. Né? Até a música eu vou colocar um pouco sobre esse nosso relacionamento com Deus. Tá? Vamos ver se vocês vão gostar da música. Beleza? Ó, beijo no coração de vocês.